Você já se perguntou por que houve uma disputa tão intensa pelo corpo de Moisés após sua morte? Esta é uma das histórias mais intrigantes da Bíblia, e hoje vamos mergulhar nesse mistério fascinante e cheio de revelações espirituais. Em Deuteronômio 34, lemos que Moisés morreu na terra de Moabe, aos 120 anos de idade, e que o próprio Deus o sepultou em um vale, em local desconhecido. Nenhum homem jamais soube onde está o túmulo de Moisés. Já esse detalhe, por si só, é extraordinário, pois raramente as Escrituras falam de Deus enterrando alguém pessoalmente. Mas a história não termina aí. No livro de Judas, no Novo Testamento, encontramos uma informação ainda mais surpreendente. Houve uma disputa entre o arcanjo Miguel e Satanás pelo corpo de Moisés. Mas por que isso aconteceu? Por que o corpo de um homem, mesmo sendo um profeta grandioso, seria alvo de tamanha disputa espiritual? A resposta está na importância única de Moisés. Ele não foi apenas um líder humano, mas o mediador da lei de Deus, o libertador de Israel da escravidão do Egito, aquele que falava face a face com o Senhor e que recebeu diretamente os 10 mandamentos no Sinai. Moisés era reverenciado como o maior profeta de Israel. Sua memória carregava um peso espiritual e simbólico gigantesco. Agora imagine o perigo. Se Satanás tivesse acesso ao corpo de Moisés, ele poderia transformar aquilo em uma ferramenta de idolatria. O povo de Israel, que tantas vezes tropeçou nessa área, poderia cair em adoração indevida. Afinal, já haviam construído um bezerro de ouro e se prostrado diante dele em adoração, mesmo tendo testemunhado os milagres do Deus vivo. Se diante de um simples objeto de ouro já se corromperam, o que fariam diante do corpo real de seu líder mais respeitado? É aqui que entra a sabedoria divina. Deus, em seu infinito conhecimento, decide esconder o corpo de Moisés. Não há mausoléu, não há sepultura marcada, não há lugar de peregrinação, nada que pudesse desviar os olhos do povo do Criador. Ao mesmo tempo, essa disputa revela o quanto Satanás deseja usar até mesmo aquilo que foi sagrado para perverter corações e roubar a glória de Deus. Mas há outro detalhe espiritual ainda mais profundo. A disputa entre Miguel e Satanás mostra que há uma batalha constante entre as forças celestiais pela humanidade. Satanás, chamado de acusador dos irmãos em Apocalipse 12:10, talvez tenha tentado reivindicar o corpo de Moisés, argumentando que ele havia pecado. Afinal, o próprio Moisés não entrou na terra prometida por causa de sua desobediência em Meribá. Porém, Miguel não entra em discussão. O texto de Judas 9 nos revela que ele apenas disse: "O Senhor te repreenda". Isso nos mostra algo tremendo. A vitória não está em nossos argumentos humanos, mas no poder e na autoridade do próprio Deus. Essa história nos traz lições preciosas para hoje. Em primeiro lugar, precisamos estar atentos às sutis armadilhas da idolatria. Idolatria não é apenas se curvar diante de uma estátua. É colocar qualquer pessoa, objeto ou até mesmo um sentimento no lugar que pertence somente a Deus. Quantas vezes vemos pessoas idolatrando pastores, líderes, celebridades ou até objetos religiosos? A Bíblia nos mostra que isso é perigoso, porque tira a glória que pertence unicamente ao Senhor. Em segundo lugar, aprendemos que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Como Paulo escreve em Efésios 6:12, se até mesmo o corpo de Moisés foi alvo de uma batalha espiritual, imagine nossas vidas, nossos corações, nossa fé. O inimigo continua tentando nos desviar, mas temos um advogado maior, Cristo Jesus, que nos defende diante do Pai. Por fim, a história do corpo de Moisés nos lembra que nossa esperança não está na glória deste mundo, nem nos monumentos humanos, mas no Deus eterno. Moisés morreu, mas não ficou para sempre no Vale Secreto. Mais tarde, no Novo Testamento, ele aparece glorificado junto com Elias no Monte da Transfiguração, diante de Jesus. Isso é uma prova de que Deus tem poder para guardar,
restaurar e glorificar os seus, mesmo quando o inimigo tenta destruí-los. O corpo de Moisés permanece oculto até hoje, mas sua vida e sua missão continuam nos ensinando. E a lição é clara: toda a adoração pertence a Deus e não a homens. O Senhor nos chama a olhar para cima, para o Criador, e não para as obras criadas. Da próxima vez que você lembrar dessa história, reflita: o que o inimigo tem tentado usar na sua vida para desviar sua atenção de Deus? Quais são os ídolos modernos que podem estar competindo com a sua devoção ao Senhor? Não se esqueça, Satanás pode até tentar disputar aquilo que Deus nos deu, mas a palavra final sempre vem do céu. Assim como Miguel declarou, também podemos declarar em nossas batalhas diárias: o Senhor te repreenda. Se essa mensagem falou com você, não saia sem deixar o seu like. Isso ajuda esse vídeo a alcançar mais pessoas que também precisam ouvir essa verdade.